de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmãos, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações e compartilhe os nossos vídeos, porque o nosso propósito aqui é um propósito seríssimo, né, que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus, né, e o nosso propósito aqui é trazer assuntos de extrema relevância para a nossa fé, né, ampliando o nosso conhecimento a respeito de Deus, né, de Cristo e da obra eterna da salvação. E trazendo aqui, irmãos, o assunto que venha edificar a nossa fé, que venha impactar, né, o nosso coração nas coisas de Deus, e para que tenhamos uma vida alinhada a Deus. A palavra de Deus é necessário nós termos o conhecimento de Deus, porque o pulmão espiritual da igreja é o conhecimento de Deus. Diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, a guerra maior do diabo não é para fazer alguém adulterar, fornicar, roubar, se prostituir. A guerra maior do diabo é que ninguém chegue ao conhecimento de Deus. Oséias, lá no capítulo 6, do verso 3, fala: prossigamos conhecer o Senhor. Oséias 4:6 fala: meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Então, 1 Romanos, no capítulo 1, do verso 18, né, ao 31, ali fala que os que abandonaram o conhecimento de Deus, Deus o entregou a si mesmo para desonrar os seus corpos entre si e fazer o que não convém. Então, irmão, conhecimento de Deus é o pulmão da igreja. Pulmão da igreja. E para nós desenvolvermos um conhecimento, uma intimidade mais ampla com Deus, é necessário nós conhecermos quem Ele é. E nós só conhecemos quem Ele é através da Escritura, que a Escritura Sagrada traz o âmbito de todos os atributos de Deus. Então, o meu assunto de hoje é um assunto polêmico e um assunto muito contraditório, que é usado por muitos irmãos e até de outras igrejas também, né? Falando que a igreja é a obra de Deus. Será que a igreja é verdadeiramente a obra de Deus? Como os entendermos?
Então vai estar aí escrito no vídeo aí. O que é a obra de Deus? O que significa a obra de Deus? Será que é uma igreja? Vamos ver aqui o que diz o próprio Cristo, né? Capítulo 15 do verso 5, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, quem é a obra de Deus? É a videira verdadeira. A igreja, o que a igreja é? A igreja é unicamente a ramificação da obra de Deus. A igreja não é a obra de Deus. Irmão, falar que a igreja é a obra de Deus é roubar os atributos de Deus, que esse atributo da obra de Deus foi dado unicamente para Deus e para Cristo. Os ramos, eles são sustentados através da videira. É através da videira que os ramos recebem a seiva, para eles conservar vivo, conservar verdes. Então toda a substância, todo o alimento espiritual vem da onde? Da obra de Deus, que é a videira verdadeira, que é Cristo. Aqui Cristo usa uma figura de linguagem. Usa aqui uma figura de linguagem para mostrar, né, que ele é a árvore da vida. Né, aqui nós temos um interlink ligando aqui com o Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha a árvore da vida, né? E o Senhor fechou o caminho para Adão, para não pegar no fruto da árvore da vida, para que não vivesse, né? O homem pecou e destituído foi da glória de Deus, né? Em Cristo. E aqui aparece a figura da árvore da vida. No Novo Testamento aqui a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Por quê? Porque através do pecado de Adão, diz a palavra que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, através de Cristo, nós fomos trazidos de volta a Deus e a nossa comunhão foi atada com Deus. Aqui é tipificado os pecadores como os ramos, né? Nós fomos trazidos para Cristo, e a nossa comunhão foi atada com Deus. Então, por isso que ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Toda vara que está em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, a obra de Deus, em nenhum lugar da Bíblia é apresentada como a igreja. A igreja são os ramos desta obra, são a ramificação desta obra. Então, quem é a obra? É Jesus Cristo.
Vejamos o que diz aqui. Está escrito aqui, capítulo 6 de João, verso 29. Quando Jesus estava falando do pão da vida, que fez a multiplicação dos pães, lá, mais de 5.000 homens comeram, foram as mulheres e as crianças, numa multiplicação, sobrou 10, 7 cestos, e outra sobrou 12, né? Aí eles, o Senhor fez aquela multiplicação, e eles andavam, vieram atrás do Senhor por causa do pão. E o Senhor falou assim: vocês me procuram por causa do pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, aí o Senhor falou aqui no verso 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Então, irmãos, então a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, Cristo Jesus. E aí no capítulo, vamos ver aqui, no capítulo 4, no verso 34, diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a obra da salvação. Então, a obra de Deus não é a igreja, como os muitos chamam, né? Vai dar uma coleta, fazer qualquer coisa na igreja, falando assim, estamos trabalhando na obra, referindo aquele prédio lá, que foi criado, né, que foi formado para a Irmandade congregar. Estou trabalhando na obra de Deus. Será que a obra de Deus é um prédio? É um prédio? É uma construção material? Irmão, está tudo distorcido do que as Escrituras nos diz. Próprio Cristo fala que a obra de Deus é a videira verdadeira, né? A obra de Deus é a videira verdadeira, e nós somos as varas. Quer dizer, nós somos os ramos, a ramificação da obra. Para nós ter vida, nós temos que estar conectado à obra de Deus, que é Cristo. E muitos roubam os atributos que pertencem unicamente a Cristo e põem numa instituição, irmão. Isso é uma coisa grave, gravíssima aos olhos de Deus. Por que muitos fazem isso? Porque não tem nenhum conhecimento do que significa verdadeiramente o que é a obra de Deus. Entendeu, irmão? E aí rouba os atributos de Cristo, que é só Cristo foi dado o
unicamente para Ele. Porque a obra de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, é o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. Como diz aqui, ó, em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Cristo Jesus, Ele é a verdadeira obra de Deus. A igreja é apenas uma ramificação da obra de Deus. Não obra de Deus, irmãos. Porque a obra de Deus é a plenitude do poder de Deus para a salvação. Então, para nós ser chamado de obra de Deus, a igreja, então, a salvação era operada por ela mesma. Mas não é. É operada por Cristo, que Cristo usa uma figura de linguagem para falar dele mesmo, que ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavador. Então, a obra de Deus é unicamente Cristo e toda a sua obra expiatória, que envolve redenção, justificação, arrependimento, expiação. Entendeu? Creio que ficou muito bem explicado. A obra de Deus não é uma igreja, mas é Cristo Jesus. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.